Olá pessoal, continuando aqui com nossas aulas utilizando o software Régua e Compasso. Hoje vamos encontrar o circuncentro de um triângulo, tá? O circuncentro ele é o ponto de interseção entre as mediatrizes de um triângulo. Então vamos construir um triângulo, vamos encontrar suas mediatrizes e depois encontraremos o circuncentro. Então, construindo o triângulo, vamos aqui em segmento. Então, traçamos aqui um lado, o segundo lado e o terceiro lado do triângulo. E o que é uma mediatriz de um triângulo? A mediatriz de um triângulo é dada por uma reta perpendicular que passa no ponto médio de um dos lados desse triângulo. Então, nós vamos aqui em ponto médio. Vamos encontrar os pontos médios dos lados do triângulo, bastando clicar assim nos vértices. Então encontramos aí os três pontos médios dos três lados do triângulo. Se a mediatriz é dada por uma reta perpendicular, então nós temos aqui, reta perpendicular. Então você vai clicar aqui no lado e depois no ponto. Já que a mediatriz é perpendicular ao lado e passando pelo ponto médio. Então, a mediatriz desse lado, eu clico no lado e depois no ponto médio. Ele traçou aí a segunda mediatriz. Clico no lado e no ponto médio. Tenho então a terceira mediatriz. Vou aqui em ponto, seleciono a interseção entre esses pontos e encontro então o circuncentro, tá? E o que é o circuncentro? O circuncentro ele é definido justamente pelo encontro dessas mediatrizes, tá? E ele é o ponto médio também de uma circunferência, tá? Esse triângulo ele vai ficar inscrito dentro da circunferência, tanto que se você vier aqui para traçar a circunferência, então você clica aqui no circuncentro e você clica em um dos vértices, você vê que a circunferência toca então nos três vértices desse triângulo, tá? Bom, e como é que a gente observa quais são os principais pontos referentes ao circuncentro? Como é que eu vou saber se ele vai ser sempre interno ao triângulo, se ele pode ser externo, se ele pode estar sobre um dos vértices, se ele pode estar sobre um dos lados? Então eu tenho essa ferramenta bem aqui, que chama mover ponto, tá? Então eu seleciono aqui um desses pontos e posso então movê-lo, tá? Dou 2 cliques sobre esse ponto e posso movê-lo. Então olha só, o que eu observo aqui? Que o circuncentro ele pode ser tanto interno quanto externo ao triângulo. E se o triângulo for retângulo, o circuncentro fica sobre a hipotenusa desse triângulo. Então, ou seja, ele pode sim ficar sobre um dos lados do triângulo, tá? Então ele pode ser interno, ele pode ser externo e pode estar sobre um dos lados, que é justamente a hipotenusa se o triângulo for retângulo, tá? Então, podem observar aqui, movendo, modificando o triângulo, eu observo então as propriedades do circuncentro, tá? Agora, pessoal, vamos então encontrar o incentro. Tá? O incentro de um triângulo é o ponto de interseção entre as bissetrizes deste triângulo. Vamos construir então um triângulo, que é uma construção que vocês já estão habituados, tá? Vamos construir aqui o nosso triângulo. Certo? Então vamos encontrar as bissetrizes.
E o que é uma bissetriz de um triângulo? É um segmento de reta que divide o ângulo em duas partes iguais, ou seja, em dois ângulos congruentes, tá? Então, vamos traçar as circunferências, partindo aqui do vértice. Eu clico sobre um dos lados, que vai criar uma interseção entre a circunferência e este lado. Uso essa interseção como ponto central da próxima circunferência. Vou encontrar este ponto aqui. Uso este como centro e encontro o outro. Então vou aqui em semirreta, clico no vértice e na interseção entre as duas novas circunferências. Vou esconder essas circunferências e tenho então aí a minha primeira bissetriz, tá? Vamos agora para a nossa segunda bissetriz. Da mesma forma, uso a interseção como ponto central e traço agora para o outro lado. Vou aqui em semirreta, clico no vértice na interseção entre as duas novas circunferências. Vou nesta ferramenta aqui e vou ocultar as minhas circunferências e os pontos. Encontrei minha segunda bissetriz, vou encontrar agora a terceira. Clico sobre um dos vértices, sobre um dos lados, uso essa interseção como ponto central para a minha segunda circunferência e uso essa aqui para a minha terceira circunferência. Semirreta, clique em um dos vértices e na interseção entre as novas circunferências. Agora escondo essas circunferências e tenho então as minhas bissetrizes. Vou em ponto e encontro então o meu incentro, que é a interseção entre essas bissetrizes, tá? O incentro ele é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. Vamos então observar aqui, clicando sobre um dos vértices, e vejo então as propriedades do meu incentro. Como eu posso perceber aqui, não importa qual o triângulo, tá? O meu incentro ele é sempre interno ao triângulo, ou seja, ele não vai estar sobre um dos vértices, ele não pode estar sobre um dos lados, ele é sempre interno ao meu triângulo, independente de que triângulo seja, tá? Se ele é retângulo, se ele é acutângulo ou se ele é obtusângulo. E ele é o ponto central da circunferência inscrita ao meu triângulo, certo? Então, esse é o meu incentro. Bom, pessoal, o nosso último ponto aqui será o ortocentro. O ortocentro de um triângulo é o ponto de interseção entre as alturas de um triângulo. E o que são essas alturas? Uma altura de um triângulo é uma reta que passa pelo vértice e é perpendicular ao lado oposto a esse vértice, tá? Então, vamos construir aqui o nosso triângulo, que vocês já sabem como é que constrói, tá? E vamos então encontrar as alturas. Escolhemos aqui reta perpendicular, você clica no lado e no vértice que é oposto a esse lado. Clica no lado e no vértice oposto a esse lado. Clica no lado e no vértice oposto a este lado. Construímos então as três alturas desse triângulo. Vou aqui em ponto, encontro a interseção entre as alturas, então encontrei o ortocentro. Vamos verificar então as propriedades dele. Vou aqui em mover ponto, escolho um dos pontos, dou 2 cliques e posso movimentar o triângulo. Então você observa que o ortocentro pode ser tanto interno quanto externo ao triângulo, tá? E se o triângulo for retângulo, o ortocentro fica exatamente em cima do ângulo reto, tá?
se ele for retângulo. Então ele pode ser interno ao triângulo, pode ser externo e pode estar sobre um dos vértices se esse triângulo for retângulo. Ele fica bem em cima do ângulo reto. Tá? Então essas são as propriedades do nosso ortocentro. Tá? Então, com este último nós encerramos, né, os pontos. Falamos de baricentro, falamos de circuncentro, incentro e ortocentro. Encontramos os 4 pontos e encontramos mediana, mediatriz, bissetriz e as alturas do triângulo. Tá? Então, essa nossa segunda aula encerra aqui e até a próxima.